Queria que vocês aí no estádio trouxessem um pouquinho de como é que está o clima disso, começando pelo dono da casa. Frederico, se respira já a atmosfera de um grande duelo de Liga dos Campeões. O Liverpool está mais confiante nesse momento do que já esteve em alguns outros momentos recentes? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. A gente já teve a parte do time da casa, né? Um pouco mais cedo as entrevistas de Jürgen Klopp e de Cody Gakpo. Inclusive entrevistamos o atacante holandês. Daqui a pouco essa entrevista exclusiva ela estará nas redes da TNT Esportes. E foi interessante na entrevista coletiva o Klopp dizendo que, admitindo primeiro que como é que se diz, recebe bem o jogo neste momento, porque se fosse algumas semanas atrás, o grau de confiança do Liverpool estaria completamente abalado, né? O Liverpool vem de 2 vitórias consecutivas, o que não acontecia há mais de um mês, e uma dessas vitórias, a primeira, foi no clássico contra o Everton, né? Que sempre tem uma injeção de confiança importante para quem vence, por mais que geralmente seja o Liverpool. O Liverpool precisava muito dessa vitória contra o Everton. Depois vence o Newcastle fora de casa, né, numa vitória maiúscula, porque o Newcastle raramente perde. É a primeira derrota que o Newcastle sofre dentro de casa nessa Premier League. Então, assim, foi uma vitória grande. E agora enfrenta o Real Madrid com ares um pouco diferentes, né? É um Liverpool que já começa a se reencontrar em alguns pontos, por mais que tenha várias outras áreas ainda deficientes, e que vê o departamento médico trazendo boas notícias, né? Para ser um pouco diferente do que vinha sendo até aqui na temporada. O Diogo Jota de volta, Roberto Firmino. Agora a gente acaba de receber a notícia de que no treinamento o Darwin está participando das atividades, ele que saiu com uma dor no ombro e a dúvida para esse jogo, o Klopp não confirmou ele na partida, mas agora a gente vê ele treinando, parece que, né, se ele não sentir nada de novo, nada vai ficar vai impedi-lo de jogar contra o Real Madrid. Então, assim, um sinal de que o Liverpool tem tanta coisa para arrumar dentro de casa que não dá para prestar atenção em outra coisa, é que não houve qualquer pergunta hoje citando a palavra vingança. Porque o Liverpool não tem espaço para pensar nisso. É arrumar a própria casa, e essa arrumação começou finalmente a dar alguns sinais, mas pensar em vingança, aquele discurso que o Salah adotou muito bem na final do ano passado e tudo mais, isso, cara, é segundo, terceiro, quarto plano, enfim, você escolhe a prioridade que não seja a primeira. Tati Mantovani, quero saber a impressão que você trouxe até de Madrid da imprensa espanhola. O Real Madrid chega em Liverpool com um grau de favoritismo alto, médio ou baixo para essa partida? Eu acho que já foi maior, se a gente for analisar, principalmente mais pelo momento que o Liverpool vivia do que pelo Real Madrid, que nessa temporada também, digamos que, principalmente nesse início de ano, entrou em uma dinâmica de instabilidade. A gente não consegue ver o Real Madrid, nem em termos de jogo e nem em termos de resultado, ter uma dinâmica regular, tá sempre, vai bem, aí vai mal, aí ganha, aí perde, é um pouco gangorra, assim, esse início de ano. Eu acho que o favoritismo do Real Madrid já foi maior. Eu acho que o momento, principalmente do Liverpool ter se elevado um pouco, iguala bastante, por estarmos falando de uma eliminatória. A gente não está falando de um campeonato de ponto corrida, a gente está falando de 90 minutos, depois 90 minutos, onde muitas coisas podem acontecer, e o próprio Real Madrid sabe disso, porque já entrou em eliminatórias como favorito e acabou perdendo, e já entrou em eliminatórias não sendo favorito e acabou ganhando. Então, mata-mata é mata-mata. Mas eu acho que o Real Madrid está numa dinâmica positiva, apesar dos constantes desfalques. É um time que em janeiro sofreu muito com as lesões. Pelo menos o Ancelotti conseguiu recuperar a linha defensiva. Praticamente todo mundo se lesionou nesse início de ano da linha defensiva do Real Madrid. E vai conseguindo ter uma solidez atrás, que é importante para a criação ofensiva do time. E está contando com o Vinícius Júnior impressionante, espetacular, como disse o Ancelotti no fim de semana, que é o grande ponto positivo ofensivamente desse Real Madrid. O Vinícius Júnior é o canalizador do ataque do Real Madrid, e está contando com
o ponto do outro lado, que era o Fede Valverde, que a gente tinha perdido no final do ano passado e que também está voltando a estar nessa curva crescente. Então, o Real Madrid está conseguindo minimizar os problemas de lesões, que afetaram muito o time em janeiro. Em termos de estado de ânimo, recuperou bastante depois do Mundial de Clubes, apesar de não ter rivais que são considerados rivais que realmente vão medir como é que está esse Real Madrid. Foi importante para o time, em termos anímicos, ter conquistado o Mundial de Clubes. E aí a recuperação de alguns jogadores importantes, como o Fede Valverde, como o Karim Benzema, que volta depois de uma lesão, deve ser titular amanhã. Até foi poupado no fim de semana. Não falaram em lesão, falaram em poupar o Benzema, justamente pensando no jogo da Champions. E tá com o Vinícius Júnior voando. Vamos ver, a grande dúvida é saber como é que esse meio de campo do Real Madrid vai conseguir existir contra esse Liverpool, porque o jogo do Real Madrid passa muito pelo meio de campo, e a gente não tem Kroos, não tem Tchouaméni, o Ceballos vem não está muito bem nos últimos jogos. Vamos ver se o Rodrigo tem possibilidade ou não de entrar no time. Então tem algumas incógnitas, mas a dinâmica do Real Madrid hoje é muito mais positiva do que em janeiro. Porém, acho que o crescimento do Liverpool faz com que o favoritismo do Real Madrid não seja tão grande como já foi lá atrás. Boa. Que reforço, hein, Clarinha? Benzema, já num primeiro momento a gente viu, como a Tati falou bem, em janeiro, não participando tanto por conta de problemas de lesão, mas o homem foi o cara da última edição da Liga dos Campeões, né? Talvez não tanto na final contra o Liverpool, mas a caminhada, né? E mais do que o individual, o Benzema, a gente se acostumou a ter uma dupla, né? Benzema e Vinícius, que funciona muito bem. Então, não é só que você... Bom, pode não acontecer isso, mas eu acho que o natural, ou ao menos a expectativa, quando o Real Madrid faz um bom jogo, é que o Benzema não só melhore por ele sozinho, mas porque ele melhora o Vinícius. Então, é um baita retorno, acho que nesse sentido, pro Real Madrid, para essa partida.